É com alegria que a gente saúda todos vocês, amados irmãos, Igreja do Deus Vivo, coluna e fortaleza da verdade. É com alegria que a gente faz essa saudação a vocês, com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Filho de Deus, cabeça da Igreja, constituída por Ele, enviado por Deus, para assim nos trazer a palavra de Deus, os ensinamentos de Deus. Jesus Cristo, o meu, o seu, o nosso Salvador que Deus nos deu. Cabeça da Igreja, nós somos os membros do corpo de Cristo. Porém, meus irmãos, o nosso convite é sempre para a gente ler e meditar a palavra de Deus. Vocês que gostam de ouvir e meditar conosco, através deste veículo de comunicação, através desse canal, que Deus assim nos deu a ciência da comunicação para que também a palavra de Deus seja pregada com mais velocidade e alcance mais as nações por intermédio da grande audiência que tem os veículos de comunicação hoje, ciência de Deus, bênção de Deus, para a honra e glória do Senhor. Os que são de Deus usam essa bênção para o bem, e o povo de Deus usa para a pregação da palavra de Deus, para a edificação da Igreja do Deus Vivo, coluna e fortaleza da verdade, onde o cabeça é o Filho amado de Deus, Jesus Cristo, nosso Salvador. Porém, vamos orar e pedir a Deus sabedoria, que só Ele tem para nos dar. Senhor nosso Deus, Pai Santo de infinito poder, nós te louvamos, Senhor, pela sua bondade, pela sua infinita sabedoria. Pai Santo, muito obrigado pelas bênçãos que o Senhor nos concede. Obrigado pelo oxigênio que a gente respira, pela vida. Muito obrigado pela vida eterna, salvação eterna em Cristo Jesus, teu Filho amado, onde o Senhor enviou a palavra do Senhor através dele, Cristo. É a tua palavra que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e sabedoria. Muito obrigado, Deus amado. Em nome de Jesus, tudo nós te agradecemos. Também em nome de Jesus, tudo nós te pedimos e agradecemos. Obrigado, Pai. Glória a ti, hoje e eternamente, Senhor da glória. Amados, nosso convite é para a gente ler hoje e meditar no livro de Números. Números está no Antigo Testamento. Números capítulo 23, do versículo 18 até o versículo 20. Números capítulo 23, do versículo 18 até o versículo 20. Diz assim, título da leitura: Balaão abençoa Israel pela segunda vez. A partir do versículo 18 diz: Então proferiu a sua palavra e disse: Levanta-te, Balaque, e ouve, escuta-me, filho de Zippor. Deus não é o homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não cumprirá? Eis que para abençoar recebi ordem do Senhor. Ele abençoou e não o posso revogar. Palavra de Deus, sempre justa, sempre fiel e verdadeira, como o próprio texto sagrado lido, assim nos relata, deixa claro que Deus não é o ser humano. Deus não é o homem para que minta, nem é filho de homem, para que se arrependa do que falou, ou que se arrependa e que volte atrás. Não. Deus prometeu, as promessas de Deus são fiéis e verdadeiras. A palavra de Deus é perpétua, é eternamente. Tudo passa, mas a palavra de Deus permanece eternamente, como é desde o princípio, é hoje e será eternamente. Para a honra e glória dele, por fidelidade dele, porque Deus é fiel e verdadeiro.
Meus irmãos, aquele a quem ele abençoa, ele não volta atrás, está abençoado. E a quem ele amaldiçoa, por exemplo, os incrédulos, que não quer ouvir a palavra de Deus, ele também, o cálice da ira do Senhor, diz a palavra de Deus, que está preparado para no dia da segunda vinda de Cristo, ser derramado sobre os filhos da desobediência, que deixaram de crer na verdade que é a palavra de Deus, para dar crédito às doutrinas e preceitos de homens que até de encontros contraditórios são a palavra de Deus. Palavra de Deus 100% verdadeira. O homem mente. Deus, é impossível que Deus minta. Por isso, meus irmãos, bem-aventurados aqueles que crêem na verdade que é a palavra de Deus. E ai daqueles que deixam de dar crédito às escrituras sagradas, a Bíblia sagrada, a palavra de Deus, para dar crédito às mentiras dos homens. Palavra de Deus que está na Bíblia, 100% verdadeira, digna de toda aceitação, digna da gente ouvir, crer e obedecer, porque é o caminho certo que nos leva ao Pai, como o próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, ninguém pode chegar a Deus a não ser por intermédio do crer e obedecer os ensinamentos de Jesus, que é a palavra de Deus que veio ao mundo e se fez carne em Cristo e habitou entre nós cheio de graça e sabedoria, para que todos aqueles que ouvem, creem e obedecem salvos sejam, como o próprio Jesus disse e deu ordem à igreja dele, quando diz: indo, pregai o evangelho a toda criatura. As tradições diz: ide, pregai, mas segundo estudiosos diz nos originais: indo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê, permanecer na incredulidade, será condenado. Então, verdade é, meus irmãos, Jesus é o unigênito do Pai, o único que veio ao mundo, e para ele se tomar a forma de homem, Jesus foi gerado como ser humano no ventre de mulher para nos resgatar da lei. Mas para Jesus se tomar forma humana, ele teve que se esvaziar como Deus, para como homem ele ser igual a nós em tudo. Só foi diferente de nós no pecado, porque Jesus não pecou. Deus não permitiu que o seu santo provasse corrupção. Jesus não provou corrupção. Ele assumiu os pecados de todos aqueles que crêem na palavra de Deus e deixam o mundo pecaminoso. Aí ali na cruz ele assumiu os pecados daqueles que se arrependem de seus pecados e passam a servir a Deus. Aí são lavados e remidos no sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz uma vez por todas. Mas Jesus, sendo a palavra de Deus, ele nos deu os ensinamentos de salvação, e quem crê na verdade chega a Deus por intermédio do crer e obedecer a palavra desse Deus infinitamente rico em misericórdia, graça e sabedoria para com os salvos em Cristo. Meus irmãos, a gente sabe que Jesus não veio trazer paz à terra. Ele veio separar um povo do mundo para formar um corpo. E esse corpo é a igreja, onde ele é o cabeça. Do mesmo jeito que na criação, a gente está repetindo muito isso para que fique claro. Deus criou a humanidade através de um corpo humano. Do pó da terra, Deus criou o ser humano masculino. Do barro, do pó da terra, da massa. E da terra ele criou o ser humano masculino. E do corpo do homem, o primeiro corpo humano masculino, Adão, ele extraiu a mulher através de um pedaço da costela de Adão e da carne de Adão, para
através da criação da carne e do sangue, ele formou um corpo humano. E desse corpo humano ele extraiu a mulher, para que a mulher seja corpo do homem. Para que a mulher seja membro do corpo do homem, osso do homem, carne da carne do homem. A mulher é membro do corpo humano masculino. O ser humano masculino, o homem, é o cabeça da mulher, e a mulher é membro do corpo do ser humano masculino, do homem. Do mesmo jeito, ele fez com a igreja, depois que o homem caiu no pecado, desobedeceu a Deus lá no Jardim do Éden. Aí Deus agora forma o segundo corpo através do segundo homem, porque o primeiro homem Deus criou do pó da terra, mas o segundo homem Deus gerou através do Espírito Santo. E nesse segundo homem, gerado pelo Espírito Santo, depois que ele nasceu, Deus enviou a palavra dele e se fez carne em Cristo. E Cristo, quando entra no mundo, diz: de sacrifícios e oferta não me agradastes, mas um corpo me formaste. Quer dizer, do mesmo jeito que na criação do corpo humano masculino, carne e sangue, ele criou a mulher, e a mulher é membro do corpo do homem, e o homem é o cabeça da mulher, assim também o segundo homem, Cristo, porque por intermédio do primeiro homem, Adão, toda a humanidade morreu fisicamente e se distanciou de Deus. Através do segundo homem, Jesus Cristo, que é o pão vivo que desceu do céu, a palavra de Deus, e se fez carne e habitou entre nós, formando o corpo espiritual. E desse corpo espiritual para os salvos, a igreja é membro do corpo de Cristo, e Cristo é o cabeça da igreja. Do mesmo jeito que na criação, segundo a carne e o sangue, Deus extraiu a mulher do corpo humano masculino, e o homem é o cabeça da mulher, e a mulher é submissa ao homem, porque faz parte do osso do homem, da carne do homem. Então a mulher é membro do corpo do ser humano masculino. O homem é o cabeça da mulher, segundo a criação do ser humano, da humanidade. E Cristo, espiritualmente falando, formou o corpo espiritual dos salvos nele, que é a igreja. E ele é o cabeça, e a igreja é membro do seu corpo. E do jeito que a igreja é submissa a Cristo, porque Cristo é o cabeça da igreja, é o governo da igreja, o homem também esteja sujeito à sua esposa. Ou o homem é o cabeça da sua esposa, é o cabeça da mulher, e a mulher seja submissa ao homem, porque o homem é o cabeça da mulher, do mesmo jeito que Jesus é o cabeça da igreja. Dois corpos. Deus criou um corpo humano para a criação do homem, segundo a carne e o sangue, corpo humano, masculino, e também espiritualmente os salvos em Cristo. Deus criou um corpo também espiritual, onde Cristo é o cabeça e a igreja é membro do corpo de Cristo. Né? Tem uma semelhança muito grande, é onde Paulo diz que aí é o mistério entre a igreja e Cristo, e o homem e a mulher. A semelhança é essa. Ambos que Deus criou através de um corpo. Na criação, corpo humano masculino. A mulher foi extraída do corpo humano masculino para ser membro do corpo do homem. Mais uma vez repetindo, a mulher é osso do homem, carne da carne do homem. É membro do corpo humano masculino, é a mulher. E o homem é o cabeça da mulher. Desde o início que é assim, é hoje e vai ser eternamente, até a vinda de Cristo, e consequentemente, Cristo vai ser o cabeça da igreja eternamente. Foi, é e vai ser eternamente. O mundo está modernizando, mas vai pagar um preço alto no dia da vinda de Cristo, da segunda vinda, porque Jesus fez assim. A mulher é a disjuntora do homem. A mulher, segundo a palavra de Deus, diz que não exerce autoridade sobre o homem. A mulher hoje, segundo a modernização do mundo,
e do príncipe desse mundo, que não tem nada a ver com Cristo nem com Deus, quer ser até cabeça. Quer ter a igualdade de ser cabeça. Nós somos iguais em tudo. Homem e mulher, um depende do outro. É tanto que diz, maridos, ame a sua esposa, como Jesus ama a igreja. Aí diz, mulher, seja submissa a seu esposo, do jeito que a igreja é submissa a Cristo. Em termos de criação, nós somos iguais, mas em termos de autoridade, Deus deu autoridade ao ser humano masculino para que ele exerça autoridade sobre a mulher. E a mulher seja mãe de família, educadora, abençoada por Deus. Está faltando muito hoje a disjuntora em casa, no lar. E a mulher está querendo exercer uma coisa e já está exercendo, dizendo que é igual ao homem. Somos iguais em outros sentidos, vários, mas como autoridade não vai ser nunca, porque por Deus foi criado assim. E a hierarquia da criação é: Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça de todo homem e o homem é o cabeça da mulher. Esta é a verdade de Deus, palavra de Deus, e é impossível que Deus minta. Deus não é o homem que mente, Deus é o 100% verdadeiro. A palavra de Deus é verdadeira, digna de toda aceitação, digna da gente crer e obedecer, porque é através da obediência à palavra de Deus que se fez carne em Cristo, que é o caminho que nos leva ao Pai. A obediência à palavra de Deus que se fez carne em Cristo. E a palavra de Deus diz que desde o princípio é assim. 2 corpos para a criação da humanidade. Deus criou um corpo humano, sanguíneo, masculino. E do corpo humano masculino ele extraiu a mulher. Para que o homem não vivesse só, não é bom que o homem viva só, disse Deus. Criou a mulher como a disjuntora do homem e o homem como cabeça da mulher. Mas, uma vez a gente repete, o homem caiu no pecado e Deus aí forma um novo corpo, agora o espiritual, dos salvos em Cristo, a igreja. Só que é um corpo espiritual agora, onde Cristo é o cabeça e os salvos em Cristo, os nascidos de novo pelo Espírito, tirados do mundo para fazer parte desse corpo, porque lá no mundo tem divisões. E Jesus veio causar divisão, tirar um povo do mundo para formar um corpo. Só que dentro desse corpo de Cristo não pode mais haver divisões, porque é um só cabeça, governa todos os membros, que é a igreja do Senhor. Há um só Deus, um só Senhor, um só Espírito, um só batismo, qual fomos chamados. E fomos chamados para beber de um só Espírito, para crer e obedecer na sã doutrina dada e ensinada pelo Espírito Santo que Jesus nos enviou, o Espírito Santo da promessa, para que todos aqueles que crêem saiam do mundo pecaminoso e venham fazer parte dessa unidade que é a igreja de Cristo, dos salvos em Cristo, que é um corpo espiritual. Mais uma vez, a gente repete, quando Jesus entrou no mundo, estava escrito no livro do rolo: sacrifícios e ofertas não me agradastes, mas um corpo me formaste. Mas agora, um corpo espiritual dos salvos. Porque na criação humana, Deus criou o homem de um corpo masculino, corpo humano. Primeiro corpo humano foi Adão. Primeiro ser humano, o homem. Do homem foi extraído a mulher para ser membro do corpo do homem, osso do homem, carne da carne do homem. Por isso, desde o princípio foi, é e eternamente vai ser, do mesmo jeito que Cristo ainda hoje é o cabeça da igreja, que é o corpo espiritual que Jesus formou para Deus. Também o ser humano, segundo a criação humana, o homem é o cabeça da mulher. No sentido espiritual, o corpo, igreja, está submissa ao cabeça, Jesus Cristo. Jesus é o cabeça da igreja e a igreja submissa a Cristo. Assim, na criação, o ser humano masculino é o cabeça da mulher.
E a mulher submissa ao homem, que foi extraído do corpo do homem. A mulher é carne da carne do homem, osso do seu osso. Porém, tem uma ligação muito forte no que diz respeito ao mistério que Paulo fala, de Cristo e a igreja, e o homem e a mulher. É porque ambos foram formados de um corpo. A criação, o ser humano, foi formado por um corpo humano, do pó da terra. Depois a mulher, extraída do corpo do homem. O homem peca, cai em pecado, Deus misericordioso como é, forma agora o segundo corpo, através do segundo homem. Porque através do primeiro homem veio o pecado, a desobediência a Deus, de Adão e Eva. E através desse pecado e desobediência a Deus veio a morte física e o distanciamento de Deus, que é uma morte também espiritual. Mas através do segundo homem, que é o pão vivo que desceu do céu, a palavra de Deus, antes Deus gerou um ser humano no ventre de uma mulher. Quando ele nasceu, a palavra de Deus se fez carne nele, para ele assim formar agora um corpo espiritual, igreja, onde ele é o cabeça, Cristo é o cabeça. Nós, os salvos, somos membros do seu corpo e somos submissos a ele. É tido também, a igreja é tido como a mulher também. A mulher que tem marido. A Bíblia diz que os filhos da mulher abandonada, que não tem marido, em termos de número, eles são mais numerosos do que os filhos da mulher que tem marido. Quem é a mulher que tem marido? A igreja. Quem é o noivo da igreja? Jesus Cristo. Deus é o esposo da igreja, Deus é o pai da igreja, e os salvos em Cristo são filhos de Cristo. Enquanto que os filhos da abandonada, que não tem marido, que são os filhos do mundo, pecaminoso, eles são tidos como os filhos da abandonada. É naquela alegoria que Abraão gerou filhos para o pecado com a escrava Agar. Ismael é a descendência dos mortos e Agar representa a Jerusalém terrena, o Monte Sinai terreno, que se corrompe através do pecado, que hoje é tido como os filhos do mundo pecaminoso. E os filhos da promessa, Abraão gerou para a salvação através da esposa legítima, Sara. E assim a alegoria foi feita, e Jesus confirma e diz, porque do mesmo jeito que Paulo diz o que ouviu de Jesus, Jesus diz que os que vai passar pela porta estreita, são poucos que vão encontrar o caminho estreito e a porta estreita, poucos vão passar por ela, porque exige renúncia. É o amor de um povo a Cristo, que por amor a Cristo renuncia o mundo pecaminoso e vem fazer parte desse corpo chamado igreja para passar na porta estreita. Já a porta larga é o caminho da perdição. Esses aí não precisa renunciar a nada, não vão ser condenados mesmo. Então, vive aí servindo ao mundo pecaminoso, permanece incrédulo na palavra de Deus, desobedecendo, e esses aí, em números, são maiores os que vão passar pela porta larga, que é a porta que conduz à perdição. Mas bem-aventurados aqueles que ouvem, creem e obedecem a palavra de Deus, porque passa a ser corpo de Cristo, igreja de Cristo, governada por um só cabeça, ensinado por um só Espírito, e governado por um só Deus, um só Senhor e um só batismo. É a igreja do Deus vivo, coluna e fortaleza da verdade. É uma unidade. Quando Jesus diz que não veio trazer paz à terra, ele veio tirar um povo da terra para formar um corpo e unificar e se tornar um só corpo. Como ele orando ao Pai diz: Pai, como eu e tu somos um, que eles também sejam um. Então, como o Pai, o Filho e o Espírito Santo é uma unidade, é um só Deus, então também a igreja de Deus
é um só corpo. Povo esse que Jesus tirou do mundo pecaminoso, concedeu o arrependimento das obras pecaminosas, eles renunciaram o mundo pecaminoso por amor a Jesus e passaram a fazer parte de um só corpo. E agora é dessa forma, uma semelhança. Do corpo humano, Jesus, quando era a palavra de Deus ainda, quando estava com Deus e ele é o verbo de Deus, ele criou um homem e formou um corpo humano, o primeiro corpo humano, Adão. De Adão ele extraiu a mulher e a mulher passa a ser membro do corpo do homem, osso do homem, carne da carne do homem. A mulher é submissa ao homem e o homem é o cabeça da mulher. O homem, quando pecou, Deus agora, infinito em sabedoria, misericórdia e graça, forma um corpo espiritual que é a igreja de Cristo, e Cristo é o cabeça, e os salvos em Cristo, que são tirados do mundo para formar essa unidade que é a igreja, passa a ser também a igreja submissa a Cristo, e Cristo o cabeça da igreja. Do mesmo jeito que Jesus ama a igreja, também os maridos amem suas esposas, porque elas é membro do seu corpo, é osso do seu osso, carne da sua carne. Do mesmo jeito que Cristo ama a igreja, maridos, amem suas esposas também. Mulheres, sejam submissas aos vossos maridos, aos vossos esposos, como a igreja é submissa a Cristo. Como o povo que faz parte dessa igreja recebe a sabedoria do Espírito Santo e entende que deve essa submissão a Cristo, por ele ser o cabeça da igreja, assim também as santas mulheres que recebem a sabedoria do Espírito Santo, seja submissa aos vossos maridos, porque você é membro do corpo do seu esposo, é osso do osso dele, carne da carne dele, e o seu esposo é cabeça sua, você faz parte do corpo dele, é membro do corpo do seu marido, do mesmo jeito que a igreja é membro do corpo de Cristo. Deus abençoe, meus amados irmãos, a mim, minha família e todos vocês. Deus é 100% verdadeiro, como o texto sagrado que a gente leu disse, e é verdade. É impossível que Deus minta. A palavra de Deus 100% verdadeira, e Deus não é o homem mente, mas Deus é verdadeiro. E bem-aventurados aqueles que creem e obedecem a palavra de Deus, e ai daqueles que deixam de crer na palavra de Deus para crer nas doutrinas e preceitos humanos, que até contrário à palavra de Deus vem. Mas bem-aventurado, igreja do Deus vivo, povo obediente à palavra de Deus, lavados e remidos no sangue de Cristo. Deus abençoe vocês e toda a família de vocês, meus amados ouvintes desse canal. Deus abençoe hoje e eternamente. Amém.